Salve, salve! Nós na área, novamente, para quebrar tudo e agora com ainda acentuação. Fazer o quê? É para chorar, mas não chore, ria e aceite de bom grado todas essas informações sobre a acentuação gráfica. Porque se cair uma delas na prova, você, tapa na gorduchinha, corre pro abraço. Se não, vai chorar. E o cara do teu lado vai estar como? Massacrando a prova, porque ele estudou que nem um tarado. E você também tem que estudar que nem um tarado. Vamos combinar? Eu aqui, dando meu sangue e você daí dando o seu sangue. Vamos que vamos? Partir para dentro? Ainda em acentuação? Então vem comigo que a hora é agora. Vai. Olha na telinha. Acentos diferenciais. Parceiro, verbos vir e ter são os verbos que mais caem em provas de concursos públicos. Vir e ter. E normalmente o cara trabalha os verbos vir e ter em questões de concordância. Por que em questões de concordância, Peste? Vou te explicar por quê. Quando eu digo ele tem 2 carros, o sujeito está no singular. E aí o verbo no singular também vai ficar sem acento. Agora, eles têm 2 carros. O sujeito está no plural e o verbo ter está no plural. Observe você que na terceira pessoa do plural, o verbo recebe acento circunflexo. E é isso que o cara vai explorar na prova. O cara vai pegar o sujeito do verbo ter e vai colocar lá no fim da frase. E aí você vai ter que saber que aquele termo que está lá no fim da frase é sujeito do verbo ter. E aí você vai ter que descobrir se o verbo ter vai concordar com esse sujeito no singular ou no plural. Dependendo disso, vai ter ou não acento circunflexo. Portanto, meu camarada, o que os gramáticos dizem é o seguinte: quando os verbos vir quando os verbos vir e ter estiverem no singular, não há acento. Por exemplo, ele vem do Rio de Janeiro. Não tem acento. Mas eles vêm do Rio de Janeiro. Tem acento. Portanto, na terceira pessoa do plural, os verbos vir e ter recebem acento circunflexo. Tá claro isso? Vir e ter, terceira pessoa do plural, acento circunflexo na criança e não se esqueça disso, por favor. Mas por que é colocado o acento? É um acento diferencial, é para diferenciar do singular para o plural. Beleza? Show de bola. Continuando. Ele mantém a palavra. Eles mantêm a palavra. Em ele mantém a palavra, observe que o verbo manter é derivado do verbo ter. Se é derivado do verbo ter, segue a mesma regra do verbo ter. Pestana, mas aqui tem acento agudo. Tem acento agudo porque a oxítona terminada em EM é acentuada. Agora, note que na terceira pessoa do plural, do verbo manter, o que ocorre é o quê? Acento circunflexo. Então, na terceira pessoa do plural, dos verbos derivados de vir e ter, também o acento circunflexo está presente. Quer ver? Última frase. Ele intervém em todas as aulas. Verbo intervém é uma forma conjugada do verbo intervir, que é derivado do verbo vir. Então a conjugação é igual. Eu venho, tu vens, ele vem. Ele intervém. Beleza? Agora, na terceira pessoa do plural, o que acontece? Na terceira pessoa do plural, dos verbos vir e ter e seus derivados, coloca-se o acento circunflexo para diferenciar do singular
que nesse caso aqui é acentuado por ser uma oxítona. Beleza? Show de bola? Então, olha para mim rapidinho. Eu fiz um vídeo no YouTube, logo no início, aqui trabalhando no Vou Passar, que se chama Drops EVP, professor Fernando Pestana. É um que eu tô com uma camisa de uma avezinha aqui com um bico amarelo, uma parada assim. O fato é, nessa aula que você vai encontrar no YouTube, com mais de 9 mil e poucos acessos, 130 e poucos likes, né, aquelas curtidas e tal, a galera se amarrou, porque eu falei uma parada que cai muito em prova. O verbo vir e o verbo ter, na terceira pessoa do plural, recebem acento circunflexo. Tais verbos recebem acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Fica ligado nisso, por favor. Isso cai muito em prova. Se eu fosse você, eu digitaria lá no YouTube, Fernando Pestana, Drops EVP. Beleza? Aí vai estar lá um videozinho falando sobre isso, sobre os verbos vir e ter. Que eu falo acento circunflexo, chapéu na criança e tal, faço uma palhaçada lá, um guere-guere. O vídeo deve ter uns, sei lá, uns 2, 3 minutos no máximo. Beleza? Fica ligado, vir e ter, terceira pessoa do plural, ó, circunflexo na criança. Olho na telinha, continuando a brincadeira. Vou falar agora do trema. Coitado do trema, né? O trema foi banido na nova reforma ortográfica. Antigamente se colocava o trema nos grupos gue, gui, que, qui. Então todas as palavras que tinham gue, gui, que, qui, o que a gente fazia? Colocava trema. Aguenta coração, linguiça. Se aguenta coração, linguiça não ficou legal não, né? Mas vamos lá, continuando. Quinquênio e por aí vai. Esse qué aqui, 50. Olha aí, eu coloquei aguentar, sagui, linguiça, 50, quinquênio. O que aconteceu com o trema? Game over. Não há mais trema na língua portuguesa. Não há mesmo, Pestana? Cara, nas palavras portuguesas, realmente o trema foi pro beleléu. Beleza? Só que em palavras estrangeiras, em palavras derivadas de palavras estrangeiras, como por exemplo, Mülleriano, o que acontece com o trema? Ele se mantém? Sim. Em palavras estrangeiras ou derivadas de estrangeiras, o trema continua redondinho, em cima do U, feliz da vida. Fora isso, trema foi pro beleléu. Continuando. Hífen e prefixos. Eu vou ensinar sobre hífen e prefixos de acordo com a nova reforma ortográfica. Por quê? Porque as questões sobre hífen e prefixos não caem em provas de concursos públicos, de prestígio. É algo mega, 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 ultra, power raro. Beleza? E aí, quando cai uma questão sobre isso, ou quando caiu uma questão sobre isso, entre 2009, 2008, 2009, até agora, foi trabalhando em cima da nova ortografia. Eu encontrei acho que umas 2 questões só. Uma delas é da FCC, se eu não estou enganado. O fato é, eu vou ensinar hífen e prefixos de acordo com a nova reforma ortográfica para você ficar ciente. Vamos lá. Quando o prefixo é terminado em vogal e bate de frente com a mesma vogal, o que os gramáticos dizem? Que o hífen é obrigatório. Então, por exemplo, contra-ataque. Eu tenho um prefixo terminado em A, eu tenho uma palavra que começa em A. E aí, o que os gramáticos dizem? De acordo com a nova ortografia, quando um prefixo termina em vogal e a palavra começa com a mesma vogal, o que eu faço? Coloco um hífenzinho para separar a criança. Micro-ondas, com hífen. Por quê? Porque eu tenho O que bate de frente com outro O, então eu tenho que separá-los do nascimento por hífen. Beleza? Show de bola. Diante de H. A gramática diz, a nova ortografia diz, melhor dizendo, que diante de H você sempre vai colocar hífen. Sempre. Então, pré-história,
diante de H, hífen. Anti-higiênico, diante de H, hífen. A gramática, ou melhor, a nova ortografia diz que diante de H, você sempre vai colocar hífen. Beleza? Sem pestanejar. Tá claro isso? Beleza? Então, show de bola. Pestana tem exceção? Parceiro, sempre tem exceção. Sempre. Pô, mas quais seriam as exceções? Eu vou falar das exceções com palavras diante de H, sem hífen, daqui a pouco. Segura a tua onda, respira fundo, vamos que vamos. Agora, e se o prefixo terminar em vogal, como por exemplo anti, contra, ultra, mini, e a palavra começar com R ou S? A nova ortografia diz que o R vai ser duplicado e que o S vai ser duplicado. É por isso que antirracismo se escreve feiamente assim, com 2 R's. E contra-regra? Com 2 R's. Contra-regra com 2 R's é feiaço, né, cara? Caraca, e mega raro? Ficaria assim, ó. Esta questão é mega rara. Olha que coisa linda. Ô, delícia. Olha que coisa horrorosa, cara. Na moral, mega rara com 2 R. Parece mega rare, né, parceiro? Mas rare ainda é com H. Mas não, mega rara com 2 R's. Irmão, prefixo seguido de R, o R duplica. Ponto final. Não tem hífen. Junta tudo e coloca RR ou SS. Ultrassom, 2 S. Mini saia, 2 S. Beleza? É isso aí. É a nova ortografia. Agora, e se o prefixo terminar em consoante? Bom, diante da mesma consoante, por exemplo, inter termina em R. Regional começa com R. Se eu tenho a mesma consoante batendo de frente, o que eu faço? Coloco o hífen na criança. Subbibliotecário. Se eu tenho consoante batendo de frente com a mesma consoante, o que eu faço? Hífen na criança. Beleza? Ô troço chato, peste. Na moral, esse troço aí não é de Deus, não. Parceiro, mas não é mesmo. Isso aqui não é coisa de Deus, não. Isso aqui é um negócio chato. Mas você tem que saber porque a banca tem parte lá com capiroto. E aí, parceiro, você não sabe as regras, aí a banca vai te dar uma pernada. Vamos lá. Se o prefixo terminar em consoante e a palavra seguinte se iniciar por H, o que você faz? Ó, o prefixo terminou em consoante, super. A palavra começou com R, o que você faz? Coloca o hífen. Mal-humorado. De novo, mal. Termina em consoante. Humorado começa com H, o que você faz? Coloca o hífen na criança. Beleza? Show de bola. Continuando. Veja mais alguns casos interessantes, para não chamar de malditos. Beleza? Interessante. Com o prefixo sub, o novo acordo ortográfico, a nova reforma ortográfica, diz assim. Por mais que a palavra comece com R, eu coloco hífen. Beleza? Em outras palavras, deixa eu simplificar a tua vida. Vamos lá, deixa eu simplificar a tua vida. Com o prefixo sub, você vai colocar o hífen quando a palavra começar com R. Tá certo isso? Beleza? E você vai colocar o hífen quando a palavra começar com H. Só que sempre existe uma exceção, concorda? E subhumano pode ser escrito tudo junto sem o H. Olha que bizarro. Subhumano pode ser escrito tudo junto, sem hífen e sem H. Mas você também pode escrever subhumano com hífen e com H. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos que vamos. Com o prefixo co, você junta tudo e não coloca hífen. E se a palavra começar com H, pestana, eu tenho que colocar hífen, não tem? Não. Com o co, eu tenho uma exceção. Qual é a exceção?
Se com o prefixo co eu junto tudo e tiro o hífen, mesmo com vogais iguais, eu junto tudo e tiro o hífen. Co-ocupante, coautor, co-herdeiro. Olha aí, ó, seria assim, né? Co-herdeiro, né? De acordo com a nova ortografia, com o prefixo co, você vai juntar tudo sem hífen. Cosseno. Por que não é cosseno? Porque de acordo com a nova ortografia, com o prefixo co, você junta tudo sem hífen. E no caso de cosseno, o S se duplica, por quê? Porque diante de vogal, o R se duplica e o S se duplica. Lembra disso? Que a gente viu agora há pouco? Show de bola. E sobre os prefixos circum e pan? Sobre os prefixos circum e pan, você vai colocar o hífen se as palavras começarem por M, N ou vogal. Ah, então aquele banco pan-americano. Pan-americano. E aquele banco, Pestana, como é que faz? Aquele banco, parceiro, está escrito sem hífen, portanto está errado. De acordo com a nova ortografia, pan-americano se escreve com hífen. Por quê? Porque com os prefixos circum e pan, diante de palavras começando em M, N e vogal, você sempre vai colocar o hífenzinho para marcar a separação entre o prefixo e a palavra. E vamos lá, continuando. Vice, viso, gran e grão. Com esses prefixos ou falsos prefixos, de acordo com alguns estudiosos, o que eu tenho aí? Eles dizem o seguinte, ou melhor, a nova ortografia diz o seguinte: todos esses prefixos ou falsos prefixos se iniciam e são separados por hífen. Portanto, vice-rei, hífen. Vice-almirante, hífen. Viso-reinado, hífen. Grã-duquesa, hífen. Grão-mestre, hífen. Resumindo, vice, viso, grã, grão, sempre vai colocar um hífen, independentemente de qualquer palavra que venha depois. Tá certo? Ah, mas vice-rei, não poderia ser assim não, Pestana? Vice-rei, tudo junto, o R é duplicado? Não. De acordo com a nova ortografia, você coloca o hífen para separar vice, viso, grã, grão de qualquer palavra que comece com qualquer letra depois. É regra, né? Por isso que eu falei, mais alguns casos interessantes. De interessante não tem nada, o negócio é maledeto mesmo. Chegou a hora de fazermos uma questãozinha sobre acentuação gráfica. E aí, dessa vez eu trabalhei com a banca 6 Gran Rio, BNDES, nível superior, 2013. Observe, o grupo em que ambas as palavras devem ser acentuadas, de acordo com as regras de acentuação vigentes na língua portuguesa, olha para mim, rapidinho. Se é uma questão de 2013 e o cara fala regras ortográficas vigentes, o que ele está querendo dizer com isso? Que são regras ortográficas que estão valendo em 2013. Aí você se pergunta, pô, Pestana, mas tanto a velha ortografia quanto a nova ortografia estão valendo em 2013. Na verdade, estão valendo até 31 de dezembro de 2015. É só a partir da meia-noite, quando estourarem os fogos, que em 1º de janeiro de 2016 é que vai valer a vera nova ortografia. Bom, em tese é isso, né? Porque já mudaram em 2012. Fazer o quê? Bem, o fato é o seguinte. A questão é de 2013 e fala sobre regras ortográficas, regras de acentuação vigentes. Então pode ser tanto a antiga ortografia quanto a nova ortografia. Sacanagem, né? O que a banca vai aprontar, hein? Vamos descobrir? Olhando as opções? Aspecto, início ou inicio. Tanto faz, né? Eu posso dizer inicio do verbo iniciar ou posso dizer início, uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Nesse caso aqui, início seria um substantivo.
Agora, aspecto é acentuado? É uma palavra acentuada? Não. Por que não? Porque é uma paroxítona aspecto. É uma paroxítona, penúltima sílaba tônica, terminada em O. Se é uma paroxítona terminada em O, eu não acentuo. Então, a letra A não deve ser, as palavras não devem ser acentuadas. Beleza? Letra B. Instância. Bom, instância é uma paroxítona terminada em ditongo. Se é uma paroxítona terminada em ditongo, eu acentuo obrigatoriamente. Então, até agora, parece que a letra B é a resposta. Mas, substantivo. É uma paroxítona terminada em O. Só que as paroxítonas terminadas em O não são acentuadas. Então, a letra B foi para as cucuias. Letra C. Inocente. Inocente. É uma paroxítona terminada em E. Se é uma paroxítona terminada em E, eu não acentuo. Porque não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, E, O, EM e seus plurais. E AM quando for verbo. Lembra disso? Recapitule as regras de acentuação, hein? Eu sei que é um bagulho chato, que, meu Deus do céu, a gente poderia passar muito bem sem isso, mas cai em prova a gente precisa saber. Pois bem, como inocente não tem acento, a gente já sabe que a letra C não é o gabarito. Mas mesmo assim, vamos ver a palavra maiúscula? Vamos lá. Maiúscula. Observe que, além de ter a regra do hiato, né? Ou melhor, do falso hiato, ó. Maiúscula. O que prevalece, lembra? É a regra das proparoxítonas. Se a palavra é proparoxítona, eu acentuo sem pena. Então, de acordo com a regra das proparoxítonas, que prevalece sobre as outras, eu acentuo sem pena. Letra D. Consciente, ritmo. Consciente. Paroxítona terminada em E. É que nem inocente. Paroxítona terminada em E, eu não acentuo. Ritmo. Paroxítona terminada em O. As paroxítonas terminadas em A, E, O, EM, seus plurais, e AM, quando for verbo, não são acentuadas. Então, ritmo não recebe acento algum. Portanto, o gabarito é a letra E. Vamos entender por quê. Frequência. É uma paroxítona, penúltima sílaba tônica, terminada em ditongo. As paroxítonas terminadas em ditongo são obrigatoriamente acentuadas. Áreas. Olha aí, ó. É uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, se frequência e áreas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente, e lá no início da aula de acentuação eu falei para você que as paroxítonas, olha para mim rapidinho, e lá no início da aula de pontuação eu falei para você que as paroxítonas são as que mais caem em provas de concurso, eu acabei de provar que as minhas palavras são verdadeiras. Portanto, meu nobre, decore as regras de acentuação, não tenha medo delas e chega lá na prova e, ó, tapa na gorduchinha, manda ver. Não quero ver você com medinho de acentuação. Até porque o cara que está preparado, o cara que consegue, por exemplo, analisar sintaticamente um período composto, pô, a acentuação para ele está no sangue, pô. Ele não vai errar uma questão de acentuação. Concorda comigo? Se o cara sabe uma parada muito complexa, ele não vai errar a acentuação. E você também não pode errar. Beleza? Paramos por aqui. Acentuação. Na aula que vem, eu começo semântica. É um assunto diferente, mas é um assunto que ainda faz parte da gramática, que cai em prova e a gente precisa saber. Beleza?
Beleza? Tamo junto, daqui a pouco eu te volto. Glu, glu, yeah.